O mundo evangélico foi surpreendido nesta semana com uma notícia que caiu como uma bomba no coração de milhares de cristãos brasileiros. A cantora Damares, uma das vozes mais marcantes da música gospel nacional, intérprete do inesquecível louvor Sabor de Mel, enfrenta agora uma das batalhas mais difíceis da sua vida. Conhecida por sua trajetória de superação, por testemunhos fortes e por canções que atravessaram gerações dentro das igrejas, Damares sempre foi vista como símbolo de fé, perseverança e vitória. Mas por trás dos palcos iluminados, das agendas lotadas e das multidões que cantam as suas músicas, a realidade agora é outra. Após um período em que ela esteve mais reservada nas redes sociais, deixando muitos fãs apreensivos com o seu silêncio, veio à tona a informação de que depois de uma viagem a Londres com o esposo e a filha, ela sofreu uma queda lá. Durante os exames realizados por precaução, ela recebeu o diagnóstico de câncer. Uma notícia que pegou a nação evangélica de surpresa. A pergunta que muitos fazem em meio à preocupação e às orações é inevitável. Será que estamos diante de um dos momentos mais dolorosos da história dessa cantora que marcou o evangelho brasileiro com a sua voz potente e suas músicas de esperança e confiança em Deus? E é justamente sobre essa situação delicada que eu quero comentar aqui nesse vídeo, refletir e trazer uma palavra, tá? Mas antes de continuar, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, porque conteúdos que falam sobre fé, sobre a palavra de Deus e sobre temas do meio cristão, muitas vezes acabam sendo segurados e enterrados pelo algoritmo. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilhe nesse vídeo, interaja com esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. E se você está buscando uma forma honesta de gerar renda trabalhando online, mas não sabe por onde começar, não sabe o que vender ou como estruturar isso, o Tom Dimas, que é parceiro aqui do nosso canal, está oferecendo uma mentoria gratuita para te ensinar a vender na internet de forma séria, honesta, sem golpe, sem pirâmide, apenas com o teu celular, podendo faturar entre R$ 1.500 a R$ 3.000 ou mais por mês. Se você quer aprender com quem entende do assunto, fica até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como você pode participar. Eu particularmente confesso que fiquei muito abalado quando eu soube dessa notícia triste a respeito da saúde da cantora gospel Damares. Eu acredito que não foi só eu, mas o Brasil inteiro, o meio evangélico todo também, recebeu essa informação com o coração apertado. O diagnóstico de câncer da cantora Damares mexeu profundamente com milhares de pessoas que cresceram ouvindo os seus louvores, que foram edificadas e fortalecidas em momentos difíceis através das suas canções e que de certa forma abalou o coração das pessoas que se sentem próximas a ela. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio, pedidos de oração e manifestação de carinho. A nação evangélica está apreensiva sim, mas também está se levantando em clamor pela saúde da cantora, intercedendo e pedindo a Deus que intervenha, que dê força, que conceda cura e restauração. Essa notícia sobre o diagnóstico de câncer da cantora Damares foi publicada e veiculada pelo portal de notícias evangélicas Assembleianos de Valor, e para que não fique apenas nas minhas palavras, eu quero trazer aqui a matéria divulgada por essa página para que você acompanhe exatamente o que foi informado pelos jornalistas responsáveis. Veja o que foi noticiado. Atenção! O portal Assembleianos de Valor informa aos seus leitores e seguidores que recebeu a confirmação de um familiar da cantora Damares que a artista está enfrentando uma luta contra um câncer maligno. De acordo com esse parente próximo, a doença foi descoberta em estágio inicial. A cantora estaria bem, já em acompanhamento oncológico, recebendo todo o apoio e carinho da família. Outra fonte também confirmou à redação do portal Assembleianos de Valor, nesta quarta-feira, dia 18, a veracidade das informações. Segundo o familiar, Damares, seu esposo, o pastor Aldori, e a sua filha Antonella passaram o final de 2025 em Londres, na Inglaterra. Durante o período fora do país, a cantora sofreu uma queda, causando dores nas costas, e ao realizar exames médicos acabou recebendo o diagnóstico de câncer
em fase inicial. Cresci no ministério, sentado junto com as irmãs, adorando, lendo a Bíblia e ouvindo a palavra. Eu não cheguei... Por se tratar de um fato recente, pessoas próximas relatam que a situação ainda está sendo assimilada, o que pode explicar o fato da artista ainda não ter se pronunciado publicamente. Ao ser questionado sobre o estado de saúde da cantora, o familiar afirmou que ela está bem e já iniciou o tratamento. Como a descoberta ocorreu precocemente, o procedimento tende a ser mais tranquilo e com perspectivas de melhoras. Na tarde desta quinta-feira, Damares se pronunciou e não negou a veracidade das informações. Abre aspas. Nos últimos dias, surgiram comentários sobre o meu afastamento das redes sociais. Decidi viver um período mais reservado, voltado à minha vida pessoal e familiar. Agradeço ao carinho, orações e peço respeito à minha privacidade neste momento. Deus abençoe, declarou a cantora. Nas redes sociais, fãs e admiradores têm questionado o afastamento da artista, que já dura cerca de 2 meses. Sua última publicação foi no dia 1º de janeiro e desde então não houve divulgação de novos compromissos ou eventos. Reconhecida como uma das cantoras evangélicas mais amadas e respeitadas do Brasil, Damares é intérprete de grandes sucessos que marcaram gerações como Sabor de Mel, Apocalipse, Vai Acontecer Milagres, Diamante e O Novo Vencedor, entre outros. Eu sou o Fábio Filho com informações direto do portal Assembleanos de Valor. Depois de toda essa repercussão, de todo esse turbilhão nas redes sociais, com milhares de mensagens e especulações, vídeos e comentários circulando por todos os lados, a cantora Damares resolveu se manifestar. E o que chamou a atenção foi justamente o tom da sua fala. Nada de alarde, nada de desespero público, nada de exposição exagerada. Ela optou por uma postura mais reservada, mais serena, trazendo uma palavra curta, mas carregada de significado. De forma discreta, ela deixou uma mensagem que acalmou muitos corações, demonstrando fé, confiança em Deus e gratidão pelo carinho que ela tem recebido. Em vez dela alimentar pânico, a cantora Damares escolheu fortalecer a esperança das pessoas. E é exatamente essa mensagem da cantora que eu vou compartilhar com vocês agora na tela. Nos últimos dias, surgiram comentários sobre o meu afastamento das redes. Decidi viver um período mais reservado, voltado à minha vida pessoal e familiar. Agradeço ao carinho, orações e peço respeito à minha privacidade nesse momento. Deus abençoe. Damares. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, a cantora Damares não surgiu do nada. Não nasceu em um berço de ouro, não teve uma estrada fácil. Ela veio de uma realidade simples, humilde, do interior do Paraná, da cidade de Umuarama, carregando no coração um sonho e uma fé que não cabiam dentro das limitações da pobreza. Foi aquele chão simples que Deus permitiu que ela fosse projetada para o Brasil inteiro, tornando-se uma das vozes mais marcantes do meio gospel. Quem não se lembra do Sabor de Mel, né? Um louvor que atravessou igrejas, lares, rádios, lágrimas e testemunhos e fortaleceu gente que estava prestes a desistir. É impossível não sentir o peso dessa notícia ao saber que alguém que levou tanta esperança, que cantou tantos louvores poderosos, que levou tanta mensagem de superação, esteja enfrentando um momento tão delicado agora. Mesmo que ela pessoalmente não tenha detalhado tudo com a própria boca, mas vimos no portal Assembleanos de Valor a informação que acabou vindo à tona por meio de alguém próximo, mais precisamente um familiar. E isso naturalmente gera apreensão, gera oração, gera comoção. Mas uma coisa nós sabemos, a mesma Damares que cantou sobre o sabor de mel depois da aprovação, ela conhece o Deus que transforma diagnóstico em testemunho. O Deus que abriu as portas na vida dela lá atrás continua sendo o mesmo Deus hoje. Mas nós não negamos a realidade, não fingimos que não existe luta, mas também não ignoramos o poder de Deus para curar, restaurar e surpreender médicos. O Brasil evangélico está triste, sim, mas também está orando. E quando o povo de Deus se une em clamor, algo acontece no mundo espiritual. Nós cremos
que Deus é poderoso para escrever mais um capítulo de vitória na história dessa serva de Deus, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completar. E meus irmãos e irmãs, quando uma serva de Deus enfrenta um diagnóstico como esse, muita gente se pergunta, mas por quê? Como pode, né, alguém que cantou tanta fé, que levantou tanta gente abatida, agora está passando por isso? A própria Bíblia nos mostra que o sofrimento não escolhe currículo espiritual. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, e mesmo assim ele enfrentou dores profundas. O apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, falou sobre um espinho na carne que o acompanhava. E o próprio Senhor Jesus nos alertou em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus não promete ausência de lutas, mas promete presença de Deus no meio da luta. Isaías 43:2 diz que quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Quando passarmos pelo fogo, a chama não nos queimará. Isso significa que o sofrimento, ele não é sinal de abandono, mas muitas vezes é cenário de manifestação e de graça da parte de Deus. A doença pode até tocar o corpo, mas não tem autoridade para tocar a promessa que Deus fez sobre a nossa vida. E é justamente desse ponto que a fé precisa falar mais alto do que o diagnóstico. A Bíblia declara em Salmo 103, do 2 ao 3, que o Senhor é quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Tiago 5, do 14 ao 15, orienta que, havendo enfermo, que se ore, que se unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Isso não é misticismo, isso é fundamento bíblico. E nem sempre entendemos, né, os caminhos de Deus, mas Romanos 8, 28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a dor, que hoje parece um vale profundo, se torna amanhã um testemunho que alcança milhões de pessoas. Uma cantora que já levou esperança através da voz, agora pode levar esperança através da própria superação. Mesmo Deus que usou ela para fortalecer os outros, pode, por meio dessa situação, revelar ainda mais a sua glória. Porque, no fim das contas, a última palavra não pertence à enfermidade, pertence a Deus. Por outro lado, sempre surgem os ateus, os céticos que não creem na existência e nem no poder do nosso Deus, os que aproveitam momentos de dor para ironizar e perguntar, ué, cadê o Deus dela agora? O Deus que ela canta não cura? A Bíblia que ela carrega não fala que Jesus sara as enfermidades? Só que essas perguntas, elas partem de uma visão superficial da fé cristã. A Bíblia nunca prometeu uma vida blindada contra doenças e enfermidades, mas prometeu a presença de Deus nas horas difíceis, prometeu consolo e esperança mesmo quando a cura não vem no tempo que queremos. A fé cristã não é uma barganha onde a pessoa serve a Deus e automaticamente ela recebe imunidade contra qualquer mal. A genuína e verdadeira fé cristã é relacionamento com Deus, é confiança e esperança que vai além do corpo físico. Jesus curou muitos, sim, mas também disse que neste mundo teríamos aflições. O poder de Deus não se mede apenas pela ausência da dor, mas pela capacidade de sustentar alguém no meio dessa dor e de dar paz aonde deveria haver desespero e transformar o sofrimento em testemunho. Quem olha só para a doença enxerga a derrota. Quem olha pela fé entende que Deus continua soberano mesmo quando o cenário não é favorável. Se Deus decide curar, Ele continua sendo Deus. E se por razões que muitas vezes ultrapassam o nosso entendimento e a cura não vem da forma como esperamos, Deus continua sendo Deus da mesma maneira. A soberania dele não é presa ao resultado que nós desejamos e nem limitada ao nosso conceito de milagre. Quando a cura, nós celebramos, nós testemunhamos, nós glorificamos a Deus publicamente e dizemos, olha, Deus fez um milagre. Mas quando a resposta é diferente daquilo que pedimos, isso não diminui o poder divino, não enfraquece a fé verdadeira e não anula tudo aquilo que Deus já fez ao longo da história. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus, ele age segundo a sua própria vontade, segundo o seu propósito, né, o seu querer. E muitas vezes ele usa até mesmo o sofrimento para produzir algo maior, mais profundo e mais eterno do que a própria cura física. A nossa fé não pode ser construída apenas sobre aquilo que nós vemos, mas naquilo que Deus é. E aí que está o ponto central. Deus não deixa de ser Deus porque uma enfermidade aparece.
e nem deixa de ser poderoso porque um diagnóstico surge. Se ele cura, é Deus. Se ele sustenta no meio da dor, ele é Deus. Se ele livra, ele é Deus. Se ele permite a morte chegar na vida de alguém e essa pessoa lutar até ser recolhida, ele continua sendo Deus. O milagre maior não é apenas a cura e a restauração do corpo, mas a salvação da alma, a esperança da eternidade, a certeza que nada foge do controle do Altíssimo. Por isso, independentemente do desfecho, a confiança permanece a mesma. Deus continua no seu trono, continua soberano, continua digno de louvor, e é essa convicção que sustenta a nossa fé, não apenas nos dias da vitória, mas principalmente nos dias da prova. E eu creio que este é o momento da igreja se levantar em unidade, independentemente da placa da onde você congrega, e transformar essa comoção em clamor sincero diante de Deus. Mais do que comentários, mais do que especulações, é hora de oração. Vamos intensificar as nossas súplicas em favor da cantora Damares, pedindo que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a vida dela, que Deus continue sendo aquele que cura, que restaura, que fortalece e que sustenta. E nada foge ao controle dele. Nenhum diagnóstico é maior do que a autoridade do Altíssimo. Se Deus quiser operar um milagre, ele opera. Se ele quiser conduzir esse processo de outra forma, ele também sabe o que está fazendo. A nossa parte é confiar e interceder. E eu convido você que está me assistindo agora, a partir de hoje, coloque Damares em suas orações. Ore pelo esposo dela, ore pela filhinha dela, ore pela família inteira. Peça que Deus traga paz ao coração deles, força nos dias difíceis e, se for da vontade de Deus, que ele opere uma restauração completa na saúde da nossa irmã Damares. Ela tem uma menina pequena, ela tem uma família que a ama, ela tem uma história construída ao longo dos anos e nós desejamos sim que ela seja restabelecida, que volte a cantar, que volte a louvar e que continue levando esperança através da sua voz. Mas acima de tudo esperamos que a vontade soberana de Deus prevaleça e que em qualquer cenário o nome de Deus seja glorificado. Eu peço que você escreva aqui abaixo a sua opinião, deixe o seu comentário nesse vídeo. A tua interação com esse canal é muito importante. E se esse vídeo te edificou, compartilhe ele com os teus familiares, com os teus amigos e também nas tuas redes sociais e grupos e contatos aí do teu celular. Mais uma vez eu solicito e peço a sua ajuda com o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo os meus vídeos novos postados quase todos os dias. Meus queridos, e aqui na parte final desse vídeo, eu quero estar convidando a você a estar clicando no link do primeiro comentário fixado logo abaixo para você estar aprendendo uma nova profissão. Eu não sei se você sabe, mas é possível trabalhar de casa de forma honesta e assim estar fazendo uma renda extra com o teu celular ou computador. Então, se você está desempregado e precisa trabalhar, ou você que trabalha e ganha pouco e que tem um tempo livre para desenvolver esse trabalho, entre em contato com o meu amigo Tom Dimas, entre em contato com a sua equipe através do link do primeiro comentário fixado logo abaixo, que eles vão te ensinar o passo a passo para você estar faturando entre R$ 1.500 a R$ 3.000 ou mais por mês trabalhando com o teu celular. O meu muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus.